Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um boletim informativo político. E olha só, o cerco vai fechando aí contra o nosso país, né? Contra o Brasil. E é triste ver o Brasil passar por tudo isso. A gente viu aqui uma matéria do Donald Trump cada vez mais apertando o cerco contra o presidente Lula e está vinculando a atitude responsável do presidente brasileiro na cúpula do BRICS e também todas as ações que envolvem os Estados Unidos. Há quem diga que Trump está exagerando. Mas vamos passar todos os lados da moeda e mostraremos uma análise completa da situação nesse boletim. Enquanto isso, a grande mídia segue adormecida e parece que o escândalo do INSS cai cada vez mais no esquecimento. E figuras centrais desse escândalo vão ficando cada vez mais distantes de serem investigadas, como, por exemplo, o próprio irmão do presidente Lula, que é um dos sócios de um dos principais sindicatos que passaram a perna nos idosos do Brasil e que estão sendo investigados pela Polícia Federal. Então, eu já te convido a fazer a sua inscrição, ativar o sino de notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo político. Vamos aqui ao que interessa. Eu sou Ana Paula e é um prazer imenso ter vocês aqui junto com a gente, tá? Bom, eu começo com a primeira matéria que a mídia trouxe como se fosse o ó, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, a revista Veja trouxe essa matéria aqui. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Uma matéria que fala a respeito aí do Trump. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Pronto. Vejam, revista Veja. Pix, 25 de março, pirataria, entenda por que o governo Trump investiga o Brasil. Estados Unidos abre mais uma frente de pressão na guerra comercial após ameaçar tarifas de 50%. Por ordem do presidente Donald Trump, o governo dos Estados Unidos abriu na terça-feira, dia 15 de julho de 2025, uma investigação comercial contra o Brasil com base na seção 301 da Lei do Comércio de 1974. A apuração vai determinar se atos, políticas e práticas do governo brasileiro são de alguma forma injustas ou discriminatórias e prejudicam ou restringem o comércio americano. A investigação analisará as práticas brasileiras em 6 frentes no que diz respeito ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônicos, tarifas, interferência em medidas anticorrupção, proteção à propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol, desmatamento ilegal, e se trata de mais uma frente de pressão na guerra comercial entre Estados Unidos e Brasil, que reclama de questões tão variadas como o Pix e a Rua 25 de Março, símbolo do comércio popular em São Paulo, mas sem apresentar provas das supostas práticas comerciais desleais. E o Trump anunciou que o governo americano investigaria o Brasil na carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que também impôs tarifa de 50% sobre a importação de produtos brasileiros. Na ocasião, o americano criticou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e das decisões da justiça brasileira contra empresas de mídia americana. Entre as supostas práticas comerciais desleais do Brasil, o documento do representante comercial dos Estados Unidos cita como exemplo as recentes disputas judiciais entre Brasil e as plataformas digitais americanas. A investigação da seção 301 do STR responsabilizará o Brasil por suas práticas comerciais desleais e garantirá que as empresas americanas sejam tratadas de forma justa, afirmou. O texto cita ainda pressões do governo brasileiro para que as redes sociais removam postagens com conteúdo político, alegando que isso afeta inclusive usuários americanos e representa uma barreira ao comércio digital. Sobre o Pix, o relatório acusa o Brasil de práticas que distorcem a concorrência em serviços digitais e uma das críticas é a promoção do Pix como forma de pagamento preferencial, o que, segundo os Estados Unidos, compromete a competitividade de empresas privadas internacionais do setor. As maiores do mundo no setor de pagamento são as americanas, Visa e Mastercard. O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, a promoção dos seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo, diz trecho do relatório. E a pirataria e a 25 de março. O documento também criticou a distribuição, venda e uso generalizado de produtos falsificados, consoles de jogos modificados, dispositivos de streaming ilícito e outros dispositivos de burla, citando diretamente a Rua 25 de Março como símbolo da ineficácia do combate à pirataria. A região da Rua 25 de Março permanece há décadas como um dos maiores mercados para produtos falsificados, apesar das operações de fiscalização direcionadas a essa área, diz o texto.
E a proteção dos direitos autorais e de propriedade intelectual está no centro da investigação. E o relatório diz que a falsificação em solo brasileiro prejudica trabalhadores americanos cujos meios de subsistência estão ligados aos setores dos Estados Unidos, impulsionados pela inovação e criatividade. Então, a demora na concessão de patentes, especialmente do setor farmacêutico, também é apontada como obstáculo à inovação. Sobre corrupção, o relatório não cita diretamente, mas faz alusão à Operação Lava Jato, ao mencionar decisões judiciais que anularam condenações por corrupção, criticando o ambiente regulatório e jurídico brasileiro por fragilidade na aplicação das leis anticorrupção e na governança institucional. Para o STR, o cenário prejudica a previsibilidade para investidores e fere compromissos internacionais de combate à corrupção. Sobre o desmatamento, a investigação inclui acusações de que o Brasil não combate o desmatamento ilegal de forma adequada. Dados trazidos pelo documento do STR afirmam que até 91% das áreas desmatadas no país em 2024 tinham sido fruto da ilegalidade. O texto argumenta que corrupção e fraudes na cadeia de legalização de madeira e produtos agrícolas oriundos da área protegida produzem vantagens comerciais injustas e prejudica a competitividade de produtos americanos que seguem normas ambientais muito mais rígidas. Então, ele trouxe aqui sobre tarifas. O governo americano acusa o Brasil de ter uma estrutura tarifária que discrimina contra certos países. No relatório, o STR alega que nações como México e Índia têm tarifas preferenciais e que dá vantagem a seus produtos em relação aos americanos. Mercadorias dos Estados Unidos, por sua vez, estariam sujeitas a tarifas de nação mais favorecida, que podem chegar a 35%, e o argumento é que essa estrutura distorce o comércio e dificulta o acesso de bens americanos no mercado brasileiro. E o etanol, o relatório também bate na política brasileira de elevar tarifa sobre o etanol importado dos Estados Unidos, uma estratégia protecionista para favorecer produtores brasileiros, antes quase isento. O produto passa a ser taxado em até 18%, segundo o relatório. E por conta disso, as exportações americanas de etanol para o Brasil despencaram de 761 milhões em 2018 para 53 milhões em 2024, segundo dados apresentados no documento, que, segundo Washington, é uma barreira injusta ao comércio. Gente, vocês viram aí esse texto? Vocês conseguiram entender, né, o que está rolando? Eu vou trazer a minha análise sobre o que eu entendo disso, o que eu acho disso, e eu quero ver se vocês concordam ou não. E tudo bem, né? Tudo bem cada um ter sua opinião. Mas vamos analisar, né? A gente vê aqui que o Trump pressionar o Brasil, isso aqui é uma forma de pressionar o Brasil que passou na Veja, né? Ele está pressionando agora por meio de investigação comercial e tarifária. Então, é sem dúvida um motivo de grande preocupação. Mas, mais do que simples retaliação ou perseguição ideológica, essa ofensiva, emerge de um contexto político e diplomático que precisa ser refletido com profundidade. Vamos analisar por que o Trump está fazendo isso, né? O que isso traz de bom ou ruim? Então, vamos falar aí da provocação ideológica de Lula. A agenda de desdolarização impulsionada pelo Brasil dentro do BRICS, as ironias públicas de Lula a Trump geraram desconforto. E essas mensagens públicas e simbólicas, sem maturidade para o peso que emanam de um cargo presidencial, abriram caminho a uma retaliação americana. Tanto que esse é um dos motivos do Nicolas Ferreira, deputado do PL de Minas Gerais, ter entregue nas mãos do Hugo Mota, nas mãos do Senado, né, no Congresso essa semana, um pedido de impeachment contra o Lula por causa desse tipo de comportamento que está gerando tarifas, pressão para o Brasil. Em resumo, o Trump, o que eu vejo, tá, com base no que eu leio, no que eu pesquiso, no que eu analiso nas redes, eu faço a comparação, o Trump não iniciou as provocações. Ele apenas está reagindo às provocações do Brasil. E tem pontos positivos? Às vezes, né? Essa pressão ela pode forçar reformas internas. Investigar o PIX, pirataria, atrasos no combate ao desmatamento. Isso pode estimular uma modernização regulatória e deixar o Brasil nu para o mundo, que aí ele pode começar a sofrer retaliações de outros países também e ele vai ter que mudar. Então, força uma mudança, já que só o diálogo ali tranquilo não está adiantando. É uma exposição internacional de práticas problemáticas, né? Então, fraudes, falta de transparência, corrupção, incentivos protecionistas ganham visibilidade, o que pressiona a elite política a consertar abusos.
oportunidade de realinhar a diplomacia, enfrentando consequências reais, há espaço para abertura ao diálogo, revisão de práticas, recondução ao pragmatismo internacional. E os pontos mais graves, né, mais negativo? A gente é o risco de sanção comercial, que aí acaba prejudicando muito nós, né? Tarifas propostas como essa de 50%, sanções vindouras podem prejudicar a exportação, gerar desemprego, afetar o real. Fica uma imagem de nação também hostil, né? O Brasil passa a ser visto como parceiro conflituoso, minando confiança em investimentos estrangeiros e a concentração de fragilidades. Né? Essa crise institucional interna ela agrava a retaliação externa, gerando um ciclo vicioso que o governo Lula parece incapaz de romper. Né? E quando a gente olha esse contexto político interno, a gente, assim, às vezes eu me sinto numa ditadura de verdade, disfarçada de democracia, gente, porque, assim, é uma frustração legítima sentir numa ditadura disfarçada, com o Congresso e Judiciário tocando a própria mamata e um governo que silencia as vozes dissidentes. Então, a gente vê um Congresso inchado, são 513 deputados, às custas do contribuinte, cresce mesmo em tempos de corte de gasto. Isso é uma contradição evidente, tanto que o Congresso aprovou silenciosamente o aumento de número de deputados. As derrubadas de veto por parte do Legislativo nem sempre servem ao povo, mas a engrenagem de cargos, emendas a favores, transparência é escassa nesse caso, né? A gente viu aí a derrubada dos vetos do Lula. Muita gente comemorou porque foram vetos bem pesados e que prejudicaria muito, principalmente a população de baixa renda. Mas quem dera se o Congresso estivesse fazendo isso, eu queria muito acreditar. É uma coisa que é de mim, tá? Eu não acredito que o Congresso faz o que fez pensando na gente, pensando no povo. Eles fizeram que eles estão em busca de mordomia. E a gente sabe muito bem como funciona o Congresso, né? O Lula, por sua vez, na minha opinião, ele falha em liderar, em assumir responsabilidade, em articular. Ao invés de unir, ele se blinda e ele acusa a própria equipe. Por isso que a base dele, ideológica, está rachada e está se isolando da sociedade. Então a retórica, ela não convence nem dentro nem fora, né? Ao mesmo tempo em que corta benefícios de idosos e pessoas com deficiência, como é o caso do BPC e Bolsa Família, que o governo está aprovando só decreto que está prejudicando esse público, que é o público que elege geralmente o governo. O discurso de pai dos pobres fica só mais vazio, contraditório. A comunicação ainda apoia-se em mídias tradicionais, incapaz de alcançar o público digital que hoje busca informações em canais alternativos. Lula governa como se fosse nos anos 2000, com linguagem que não é mais estratégica para o mundo da era digital. Né? Então ele está completamente desconectado da realidade atual. E a gente vê que esse embate Brasil versus Trump, quem procurou achou, não é assim? Porque se o Brasil provocou, Trump revidou com instrumentos legais. A seção 301 dos Estados Unidos, contra o PIX, pirataria, desmatamento, etanol, taxas discriminatórias, entre outros, e ele vai buscar mais ainda. Esse é só o começo. Isso não é uma mera retórica, é uma ação formal com calendário, com audiência pública, inclusive marcada aqui para o dia 3 de setembro, prazo também, né? Até 18 de agosto deu aqui para que eles pudessem se pronunciar em relação a isso. Então é uma resposta à altura quando o governo brasileiro silencia opositores, censura, usa o aparato estatal contra discordantes, o Trump age no ringue jurídico dele também, talvez surtindo um pouco mais de efeito. E essa ofensiva americana pode, paradoxalmente, né, ser a deixa para derrubar o governo Lula de vez ou ao menos forçar a sua base a repensar as táticas. Então, se o Brasil recuar, reformar, renegociar, abre espaço para reconstruir. Agora, se ele insistir nesse confronto ideológico, o desgaste será acelerado e pode ser até irreversível, tanto no exterior quanto internamente. Então, o Trump, ele está, na minha opinião, reagindo à provocação, né,
claro, com investigação formal, audiências públicas, ameaças tarifárias, as consequências são reais. O Brasil entra em risco de isolamento comercial, tensão diplomática, perda de confiança global e, no plano interno, o governo mostra sua fragilidade, sua falta de estratégia, liderança, conexão com a sociedade e habilidade em articular com o Congresso. A minha mãe falava, né? Quem procura, acha. Lula procurou, igual. Vai ter pessoas que você vai provocar, elas vão te virar as costas e vai parar de falar com você. Ela não vai nem revidar. Aí você vai lá e provoca outro. O outro não vai ficar quieto, engolir tudo. Ele vai começar a te xingar, vai te ofender também. Já o outro vai pra cima de você. Então, assim, você fica caçando, uma hora você acha alguém que é mais estourado que você e vai te dar uma lição do jeito que você não espera. Então, é o que eu vejo o Brasil e os Estados Unidos. Eu não sei se vocês pensam da mesma forma, né? Então, é um retrato cruel, é um governo que provoca, sem conseguir encarar a resposta, e um país que, por causa disso, pode pagar um alto preço pela cegueira ideológica de sua própria liderança. Então, é a minha opinião. E a gente vê isso, ó, com base nessa outra matéria, né? Para que levar as tarifas se ambos perdem? A gente viu aqui que o jornal Agência Brasil trouxe uma matéria falando que câmaras de comércio dos Estados Unidos e também no Brasil pedem a suspensão das taxas, gente. Olha que interessante. Então, as entidades apontam prejuízos para cadeias produtivas dos dois países. Então, a gente vê aqui que a Câmara Americana de Comércio para o Brasil e também dos Estados Unidos divulgaram uma nota conjunta na qual ambas pedem para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a suspensão das tarifas de 50% impostas aos produtos brasileiros. A taxação às exportações está prevista para entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto. A nota das entidades destaca que a medida unilateral do governante dos Estados Unidos vai afetar produtos essenciais às cadeias produtivas e aos consumidores norte-americanos, elevando o custo para as famílias e reduzindo a competitividade do setor produtivo e estratégico dos Estados Unidos. Então, as duas câmaras de comércio defenderam que os Estados Unidos e Brasil se engajem em negociações de alto nível, a fim de evitar a implementação de tarifa de 50%. Além disso, as entidades alertam que as taxações podem estabelecer um precedente preocupante nas relações econômicas mais importantes dos Estados Unidos. E as entidades apontam que mais de 6.500 pequenas empresas dos Estados Unidos dependem das importações brasileiras e outras 3.900 empreendimentos norte-americanos contam com investimentos no Brasil. Então, o Brasil está entre os 10 principais mercados para exportação dos Estados Unidos e é destino, a cada ano, de cerca de 60 bilhões de bens e serviços norte-americanos, né? Então, aqui a matéria, ela traz sobre esse apelo que as câmaras fizeram para que eles parem com isso e comecem a negociar de verdade, né? Então, a gente viu aí que elas publicaram essa nota conjunta, conforme a matéria que eu trouxe, pedindo aos governos que suspendam as tarifas propostas por Trump e entre em negociação de alto nível. Então, eles ressaltam, né, que essa guerra tarifária só trará prejuízo mútuo, justificando uma postura de plena cautela e negociação. Então, o prós de suspender as tarifas é que vai ter preservação das cadeias produtivas, empresas em ambos países manteriam o custo sob controle e capacidade competitiva, evita precedente negativo, né, impedir que retaliações se tornem ritual comum, pode poupar futuros conflitos comerciais, proteção ao emprego, a manutenção do comércio, evita demissões e instabilidade econômica em setores dependentes e fortalece a diplomacia econômica, porque reflete maturidade política, altera o tom do embate, favorece atitudes pragmáticas, né? E os contras de ceder, às vezes, alguns acreditam que é a perda de poder de barganha, né? O Trump pode enxergar isso como fraqueza e escalar medidas em outras frentes, igual a gente viu do Pix ou tecnologia. As regras ambíguas, sem critério claro, o Brasil poderia novamente ser alvo de investigação, como a seção 301. Expectativa de futuras retaliações, se não houver contrapartida firme, pode ser o primeiro passo de uma cultura protecionista sistêmica, né? Então, os parlamentares e as entidades empresariais de ambos os países reconhecem o erro da atual rota. Há entendimento de que ganha mais quem negocia do que quem impõe unilateralmente. É um sinal de que, mesmo em meio à polarização, os interesses econômicos prevalecem e torna-se evidente que, para resolver, será preciso diálogo direto, pragmático, em vez de retórica ideológica. Então, gente, a mobilização das câmaras e do comércio é um sinal claro de que a guerra tarifária prejudica ambos os lados. A suspensão das taxas não é recuo. Seria uma estratégia pragmática de proteção mútua. E para o Brasil, já pressionado internamente
né, por lideranças como Lula, que provocam e depois enfrentam a retaliação, há uma oportunidade de virar a página, negociar em alto nível, com maturidade, evitar o efeito dominó e garantir uma estabilidade ao comércio. Então, o desafio agora é do governo brasileiro acolher o alerta, evitar novos confrontos desnecessários e demonstrar capacidade de articular uma pauta diplomática que uma economia e que una a economia e política. Sem repetições de erros passados, né, gente? Porque o governo parece que adora cometer os mesmos erros. E aí a gente vê, né, aqui uma outra matéria. Quem é Frei Chico, irmão do Lula, ligado ao sindicato investigado pela Polícia Federal? Sindicalista e aposentado, o pernambucano José Ferreira da Silva chegou a ser preso durante a ditadura militar e denunciado na Operação Lava Jato. José Ferreira da Silva é irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é um dos responsáveis por gerir hoje o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos, que é o Sindinap, onde tem a função de diretor vice-presidente. A associação foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal nesta semana, em decorrência de um suposto esquema nacional de descontos indevidos em mensalidades de aposentados e pensionistas. Conhecido como Frei Chico, o sindicalista tem 83 anos, é um dos 17 irmãos do presidente da República. Foi por meio dele que Lula começou a ter contato com o movimento sindical a partir de 64, quando se mudou para o ABC Paulista, trabalhando para a metalúrgica Indústrias Vilares. E em entrevista à revista Fora em 2024, José Ferreira da Silva disse que levar o irmão para esse meio não teria sido fácil. Natural de Pernambuco e atualmente aposentado, Frei Chico mora em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. O apelido de Frei foi dado pelo ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Maurício Soares, em referência à sua calvície. E a gente vê aqui a matéria falando da Operação Lava Jato, falando da operação contra os descontos indevidos. É uma matéria do CNN Brasil e que nos traz uma reflexão que eu gostaria de encerrar esse vídeo com essa reflexão aqui com vocês, que é o seguinte, gente. Vocês perceberam o que sabemos de verdade sobre esse escândalo envolvendo o irmão do Lula? Por que eu estou abrindo essa reflexão para vocês? Porque desde abril desse ano, uma operação da Polícia Federal e da CGU identificou uma fraude bilionária do INSS. Estima-se que 6,3 bilhões de reais foram descontados indevidamente na folha de aposentados, sem autorização, entre 2019 e 2024. E uma dessas entidades investigadas é o Sindinap, cujo vice-presidente é o José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do Lula. Pois bem, o crescimento espantoso do sindicato, né? Vamos falar aí cerca de 23 milhões em 2020 para 154 milhões em 2024, já é um índice muito grande. O índice de beneficiários que disseram não autorizar desconto foi 76,9%, ou seja, quase 80%. Geraram investigação do TCU, que determinou a suspensão dos descontos na folha e as investigações dos sindicatos envolvidos. Parlamentares buscavam ainda uma CPMI, que foi aberta para apurar o caso. O governo mobilizou aliados para tentar barrar sua instalação. E apesar da gravidade, a gente percebe que muitos veículos tradicionais da mídia pouco repercutiram o caso após a fase inicial, ignorando o desdobramento, como a expulsão do presidente do INSS, a renúncia de ministro, o aumento de pressão para responsabilização. E a sua omissão, essa omissão da mídia, né? Isso mostra aí o perigo de confiar na grande mídia sem um critério, sem uma análise mais aprofundada, porque essa omissão expõe um problema muito grave. Informação concentrada pode silenciar temas sensíveis ao poder vigente. Então, se veículos alinhados ideologicamente preferem silenciar escândalos que envolvem figuras próximas ao governo, isso representa uma violação grave da função democrática do jornalismo brasileiro. Há relatos de pressão política e blindagem institucional com parlamentares governistas tentando barrar CPIs e investigações sobre o Frei Chico. Isso pode gerar uma narrativa distorcida, protegendo poderosos e invisibilizando vítimas, como os milhões de aposentados que foram aí prejudicados pelos descontos indevidos. A opacidade reduz a exigência por transparência e afasta o controle social. Então a gente vê, né, como a população pode se manter firme para escapar dessa manipulação da grande mídia. Diversifique suas fontes de pesquisa, tá? Não dependa apenas da mídia tradicional. Confira sites independentes, jornais locais, podcasts, redes sociais confiáveis e vídeos no YouTube. Verifique sempre, cheque a data, fonte oficial,
como, por exemplo, da Polícia Federal, da CGU, do TCU, da CPI, relatórios públicos, documentos que podem confirmar ou refutar essa narrativa que estão te contando. Questione as intenções e vínculos, né? Quem financia a matéria, quem participa da cadeia editorial, há conflitos políticos ou econômicos envolvidos? Sejamos críticos, reflexivos, não marionetes. Consumir informação é um ato que exige vigilância. Saber o que ouvir, o que ignorar, o que investigar mais é importante, tá? E a gente vê os exemplos de como a mídia parcial ajuda a manter a estrutura, né? Silenciar o escândalo que envolve o INSS, o irmão do presidente, equilibra o poder dele. Só que a gente aqui deixa tudo claro quem é que está envolvido. Compactuar com discursos governistas ou omissos ajuda a manter a estabilidade de quem está lá no governo, mesmo que em prejuízo ao cidadão comum. A falta de cobrança efetiva reduz a pressão por reformas e mudanças institucionais. Por isso que o Brasil está desse jeito, né? Então, gente, essa cobertura da mídia, essa proteção da mídia e não trazer as informações sobre o Frei Chico, os esquemas do INSS, deixa claro que a mídia muitas vezes age como instrumento de manipulação política. Essa é a minha opinião. Em vez de garantir controle de poder, né, ela se restringe a não incomodar as estruturas que a financiam ou a que sustentam elas. Então, em uma era digital, a população precisa ter consciência, não se pode confiar 100% na informação recebida, especialmente quando provém da grande imprensa aliada a interesses partidários e financeiros. Por isso é imprescindível cultivar o autorrelato crítico, comparar, confrontar, questionar, investigar. Sem essa postura vigilante, corremos o risco de nos tornarmos marionetes do poder público. Então, gente, vamos acordar. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado, um beijo, até mais.